Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Estamos novamente aqui num novo episódio do podcast Saúde Perfeita by TMO. Nós, junto com você, para levar a saúde tanto da feminina quanto a masculina à sua melhor versão. E hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico, muito diferente mesmo, que você vai ver o tanto de coisa que você nem tem ideia que interfere em seus hormônios. E antes de começar, quero me apresentar. Eu sou a doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, e estou aqui para falar sobre isso com a minha parceira de trabalho. Olá para todos, meu nome é Nairana, eu sou especialista em emagrecimento feminino, em especial, né, mulheres 35 mais, e eu também trabalho com a nutrição funcional e junto com a sua parceira doutora Tânia, eu atendo lá na TMO. E aí, hoje o nosso tema é disruptores hormonais. Que bicho é esse? Você já ouviu falar sobre isso? A gente considera um disruptor hormonal uma substância que faz um efeito de uma desregulagem hormonal. O que isso na prática faz com que aconteça? Existem algumas substâncias químicas que são, às vezes, do ar, às vezes de alimentos, às vezes de produtos que a gente usa no corpo, às vezes de limpeza da casa, que eles podem, por conta do cheiro, por conta da gente estar usando no corpo, provocar uma alteração do receptor de um hormônio que deveria ser para ter a eficiência dessa substância. Aí ele compete, esse desregulador hormonal, né, que a gente pode considerar um xenoestrogênio, um xenobiótico, e ele ocupa a vaga daquela substância e muda o efeito dessa substância na hora dela agir. E tem vários que agem para engordar, tem alguns que agem como se fosse estrogênio, como se fosse uma coisa que abaixa a testosterona, que ajuda a dar fome, que atrapalha a tireoide, e eles vêm de várias coisas que a gente nem tem ideia. Às vezes a pessoa tá com fome, muita fome, ela nem imagina que vem disso. E um desses que dá fome é o bonitão do chumbo, né? Ele dá muita alteração na fome, ele geralmente também dá alteração no osso da pessoa, na parte emocional, às vezes a parte de osteopenia, doraiada na articulação, uma compulsão alimentar pode vir desse excesso de chumbo, além dele ser uma coisa que atrapalha o estrogênio. Outro que atrapalha, que é um metal pesado bem conhecido, é o mercúrio, que também ele pode estar em alguns peixes, em algumas vacinas. O chumbo ele está muito presente na tinta de cabelo, ele está nos batons, ele está no perfume. Um perfume para fixar o cheiro usa bastante chumbo. As tintas às vezes usa chumbo para poder fixar a cor. Então não é tão difícil a gente ter contato com esses produtos químicos, às vezes usa bastante no dia a dia. E uma comida que tem bastante chumbo é a farinha de trigo, que às vezes a gente gosta e usa frequentemente. Então imagina uma pessoa que gosta muito de pão, de bolacha, de biscoito e lanche, pizza, salgado, usa várias vezes no dia farinha.
E aí ela tá tendo esse chumbo entrando em todas essas comidas que tem farinha, e aí ela começa a ter um esquecimento, ela não consegue ter uma dor articular, uma fibromialgia, Sim. e começa a afetar os hormônios sexuais, e às vezes ela adora passar banho de perfume, aí o perfume tem o chumbo, pinta o cabelo, passa batom. Tá cheio de chumbo. Ela tá cheia de chumbo e nem tá vendo que o chumbo tá fazendo ela ficar esquecida, ela ficar com a memória ruim, ficar comendo coisa mais ainda, porque esses produtos, eles são muito chamadores de amiguinhos que são, né, coisas que preservam a vida deles. Então, quando a pessoa começa a usar muito produto químico, ela fica com um terreno facilitador de entrar mais produto químico. Então, ela vai querer mais comida aliada àquilo. E o chumbo e o alumínio, por exemplo, são 2 produtos químicos que são metais pesados, que eles são aliados para acabar com o osso da pessoa. Porque o alumínio vai lá e ele tira o cálcio do osso. O Em um chumbo lugar vai que lá e tem- entra no lugar do Em um cálcio. lugar que tem muito alumínio que as pessoas nem sonham é o desodorante, que a pessoa passa todo dia, muitas vezes mais de uma vez por dia. Exatamente. E principalmente esses que têm longa duração, eles vão ter mais ainda, né? Os sprays. Então, uma sugestão, né, para diminuir isso seria passar em bastão, que aí vai ter um pouco menos de alumínio. E geralmente o alumínio do desodorante, se a pessoa tem um hábito de ficar todo dia, às vezes passando mais de uma vez por dia, ela pode ter um risco de ter um problema de mama, por conta do alumínio estar muito próximo da axila, né, dessa região da mama. E aí a pessoa nem sonha que isso pode dar nódulo de mama, dar algum problema que ela possa ter, algum cisto também sebáceo que a pessoa às vezes tem na axila, que às vezes tem que até drenar, pode ter a ver com esse desodorante. E o alumínio em crianças, ele pode ser um motivo da criança não conseguir prestar atenção na aula. Às vezes a pessoa com excesso de alumínio, ela pode ser considerada TDAH, autista às vezes, e era excesso de alumínio. Então, tem várias pessoas que às vezes elas têm problema de memória por causa de alumínio, pessoas de idade, às vezes não é Alzheimer, é apenas o alumínio que está fazendo ela esquecer as coisas. Então, são metais tóxicos que estão na tabela periódica, que às vezes vocês já viram na aula de química, né? E eu sou expert nisso. Então, tem todas essas cadeias de produtos químicos que pegam vaga de algum mineral, de alguma vitamina. E os metais pesados, eles são grandes disruptores hormonais. Inclusive, alguns deles, né, até causa a deficiência de ferro, por exemplo. Sim. Então, às vezes a pessoa ela tá com uma anemia também que ela não sabe da onde que vem. Além deles fazerem isso, eles têm o mercúrio, por exemplo, ele é um metal pesado que ele pode dar uma alteração hormonal muito importante na pessoa, e ele é o principal que ataca a tireoide, Uhum. né? Ele acaba sendo uma coisa que abaixa o mercúrio é o selênio. Sim. E como o selênio ajuda a fabricação do hormônio tireoidiano, então se eu tiver uma contaminação por mercúrio, ele vai lá e mata o selênio. Aí o selênio baixo vai lá e não faz o hormônio da tireoide funcionar. Então tem várias coisas que é como se fosse um ambiente que alguém quer tomar a vaga de alguém, se não tiver a coisa certa no lugar certo, na hora certa. E os grupos de elementos químicos, eles têm reações, né, de redução, de dar elétron, de tirar elétron. E quando algum desses produtos eles ficam livres, né, eles conseguem ficar com um elétron a menos, eles estão passeando com um elétron a menos, eles têm mais estabilidade se eles estiverem com a carga positiva e negativa. Então, o que vai acontecer quando esse radical estiver passeando livre? Aí ele fica próspero para achar, né, próximo de um outro metal, que pode ser uma vitamina ou um metal pesado.
Então, se a pessoa tem muito metal pesado e ela nem imagina, ela vai ter muito mais facilidade de aumentar peso, de ter uma monte de doença autoimune e ainda ter problemas hormonais que ela nem imagina que pode ser por causa disso, que ela não tem libido, que ela está engordando, que ela tem gordura. E às vezes está dentro da comida. Porque outra coisa que tem bastante alumínio são as embalagens, as panelas, As panelas. né? Às vezes compra um monte de coisa que vem em embalagem de alumínio, né? Então é muito fácil às vezes ter. E o queijo tem muito alumínio, principalmente queijo fundido. Tem vários produtos químicos que estão dentro da comida. Às vezes o arsênico, que é um outro metal pesado, está dentro do arroz, Uhum. está dentro dos agrotóxicos, né? Então as pessoas podem ter, por causa do arsênico, podem ter diabetes, podem ter problema hormonal. Então, isso são alguns mais comuns, que eu estou falando alguma coisa, mas não é só isso. Tem disruptores hormonais em solventes. Os solventes são cheiros, né? Uhum. Então, cheiro de alguma coisa, você foi num lugar, tá passando thinner, tá passando cloro, tá passando alguma coisa lá para tirar algum cheiro de alguma coisa. A pessoa foi limpar o banheiro e ela achou que precisava passar um monte de cloro, aqueles produtos fortes, né? Aquelas coisas que antigamente usava para desentupir o banheiro, que era muito forte aquilo, a pessoa pode até se intoxicar. Pessoas que não têm cuidado na hora de fazer aqueles produtos para limpar pedra. Então, tem muito desses produtos que são imediatamente perigosos e danosos para o sistema imunológico e também chegam direto no cérebro da pessoa. E muitos são disruptores hormonais também. Tem cuidado quando você passa esses produtos e tem animais e pessoas baixinhas, né, ou crianças na casa, de até uma altura de 0,5 metro. Quando você tem essas crianças ou esses animaizinhos, esse produto químico que às vezes você limpa a sua casa, que pode ser uma cera, pode ser uma coisa que tem esse petrolato, tem uma coisa derivada do petróleo ali, você pode, sem querer, estar provocando um risco de saúde, de desenvolvimento de um câncer num animalzinho, num petzinho seu, achando que você está fazendo uma coisa bem legal, que é limpar ali, passar um produto lá forte de limpeza, e aí o animalzinho vai ficar ali e esse vapor desse produto químico, ele vai subir 0,5 metro. Então, todos os animais que têm essa altura, as crianças que são pequenas e vão ficar engatinhando, elas podem ter um risco de alergias, de problemas de aplasia de medula, pode ter câncer, linfoma por causa disso, leucemia, e por conta desses produtos, por conta de ficar um tempo maior respirando esses produtos de limpeza. Então, é muito perigoso, às vezes, o tipo de produto, toma cuidado quando compra produto em lugar que faz produto para vender e sai na rua, que você não tem a mínima ideia que eles colocaram ali. Os produtos oficiais já têm muito produto químico a longo prazo, inclusive o sabão de pó que a gente usa para lavar roupa, ele tem muito produto químico, ele tem muito sal. A maioria do que ele contém é sal e ele fica depositado na fibra do tecido. Se você gosta de ficar passando enxaguante, comfort, esses amaciantes e outros tipos que não só, né, uma marca, mas várias marcas, eles podem ter uma retenção no tecido anos, mesmo que você lave um monte de vezes, e a pessoa que fica dormindo naquele lugar direto com aquele produto químico e todas as noites usando isso aí, ela pode desenvolver uma alergia crônica, uma asma, um enfisema pulmonar por causa desse produto que está dentro do lençol, da coisa que ela acha que não tem problema. Cuidado, mães que têm umas coisas que acham que a criança adora, lá uns travesseirinhos lá que é lotado de ácaro pra caramba, que também não é tão bom para a saúde respiratória da criança a longo prazo. Tem que lavar, ácaro só mata com frio, então você lava, você seca, você põe no freezer
e você guarda embalado a vácuo até a próxima estação. Então, tem várias coisas que são disruptores hormonais, que a gente não tem noção, que a gente pode evitar o uso dessas coisas e às vezes nem imagina o dano que tudo tem. No caso de produtos cosméticos, cuidado com rímel, cuidado com lápis, cuidado com o que Batom. você vai usar, batom, aqueles batom de longa duração, Uhum. tem que tomar muito cuidado com aquilo. Tem que tomar cuidado com se você gosta de passar muito rímel e tem às vezes cílios também, né, que tem que ficar preservando, cuidado com cada vez que você coloca dentro do recipiente, você pode gerar uma contaminação e ter uma conjuntivite crônica, porque você contaminou o seu olho com o produto, tem um prazo de validade daquilo. Às vezes tem níquel para poder manter a cor. Níquel é super tóxico para mama, pode dar problema de mama por causa de níquel. Aí tem os plásticos que são muito conhecidos como disruptores hormonais. Não é recomendado hoje vários tipos de plástico que no passado a gente usava para caramba para esquentar a comida para Isso que eu ia falar, é beber pior no ainda, a micro-ondas. pessoa, ou garrafinha que a pessoa às vezes deixa no carro, né? E no calor e fica esquentando, depois bebe. Exatamente. Então, dependendo do tipo de plástico que é usado, ele pode ser um plástico com várias características. Só que é importante comentar que a margarina, ela é uma coisa à base de plástico também. O que é usado para dar a estabilidade da margarina, ela também tem uns componentes que podem ter alguns produtos de plástico ali, né, para poder fazer, porque várias gorduras têm esse tipo de produto. E aí, às vezes, a gente usa pouco, não é tão grave, não é uma coisa que vai fazer diferença, que vai fazer mal. Mas às vezes a pessoa gosta muito de pôr tudo quanto é coisa com essas coisas, e aí ela pode ter um pouquinho de alteração hormonal por causa desses produtos. E além disso, tem o monte de outras coisas, os fitalatos, os petrolatos, adoçantes, tem vários que têm muito produto químico, derivados de petróleo em geral, toma cuidado, especialmente os adoçantes que são derivados de petróleo. Coisas que a gente usa, shampoo, condicionador, banho quente com esses produtos que são de qualidade variada, que às vezes tem muito cheiro bom, né? A gente pensa assim, cheiro bom e muita espuma. Mas para quem é da área de farmácia, sabe que cheiro bom e espuma é produto químico, né? Para ficar bastante espuma, bastante cheiro gostoso e para fixar o cheiro também. Então, às vezes, você pega um shampoo de melhor qualidade que não faz espuma e que não tem muito cheiro, né, que dura, aí a gente está acostumado a ver o outro jeito e às vezes até acha que não é tão bom porque não faz Sim. espuma, que não tem, né? E na verdade a espuma já é um produto químico. Dependendo do tipo de sabonete que a gente usa, quase sempre o sabonete em barra ele tem muito pH alterado, Melhor é o né? líquido, né? Pra poder tomar Seria banho. melhor o líquido. Tem que tomar cuidado, que antigamente era muito famoso usar o triclosan, que é uma substância que é para verme, antibactericida, que aí eles foram vendo que com o tempo aquilo lá deu resistência bacteriana. E aí a pessoa tem mais facilidade de ter, né, alguns problemas. E isso tudo que eu estou falando, fora comida de má qualidade, que tem um monte de conservante, de acidificulante, de coisa para ficar grosso, coisa para ficar fino, coisa para não mofar. Então, às vezes, um produto refinado, ele vai ter muito produto químico, que você nem tem ideia o que você está comendo ali. Café descafeinado também passa por um processo químico também para poder tirar. Na sua Todo. opinião, o que é mais cheio de produto químico? Um açúcar, qual tipo? Você acha que tem mais Eu produto acho que é o químico? mais refinado. E entre um mascavo e um demerara, o que você acha que é menos ruim? Eu acho que é o mascavo. Não? É o demerara?
O mascavo pode ter palha de cana queimada que não dá para ver. Quando faz essa filtragem para fazer o demerara, ele vai tirar a palha de cana. A palha de cana é puro cádmio. Então é melhor então o demerara. Demerara orgânico é mais legal do que o mascavo. Uhum. Agora, entre adoçantes, é unânime, né, o stevia, Sim, né? sim. Mas uma versão para quem detesta o adoçante no sentido de mistura, né? Que às vezes o stevia é um pouco... Eu escuto muita pessoa falar que ela não gosta do stevia por conta do gosto dele. Isso. Então, uma versão assim, se a pessoa não é diabético, ou é uma coisa que ela quer só reduzir, né, o nível do açúcar, poderia ser o açúcar de coco, né? Sim, Que eu acho bem interessante. Tem o açúcar de maçã, mas é mais difícil e mais caro, sim. que também é O muito de bom. coco não é difícil de achar Eu aqui. acho que o de coco é mais interessante. Mas ele não adoça muito. É. Então a pessoa que está acostumada com muito açúcar, ela vai sentir ali a diferença. Eu acho que a questão maior às vezes, com toda essa questão de vários produtos químicos, a gente pode brincar que a gente está vivendo tudo intoxicado, né? É cheio de produto químico e às vezes o que você sente, ou o que você tem, o que você desenvolve, é um resultado de um monte de coisas que você nem imagina que está fazendo mal para as suas reações Nunca é uma coisa químicas. só, né? É sempre um conjunto. E fora o ar, né? Que também tem um monte de produto químico. E o ar, ele tem, por conta da carga, né? Que pode ser elevada de poluentes, ele pode ter uma carga muito grande, né? Pelo vapor, né? Que pelo calor vai subir, né? E vai ter uma retenção pelas micropartículas, né? Que a gente fala. E tem um grau que, dependendo da umidade do ar, ele pode fazer muito mal para a gente, para a respiração, para esse risco desses poluentes afetarem os hormônios também. Então, se a gente for pensar, é muito complicado, né? Porque a água às vezes tem contaminantes, o ar tem contaminantes, a comida tem contaminantes, o que a gente usa para ficar cheiroso, bonito, Dá tem até desespero. contaminante. Então, assim, é realmente muito difícil, mas também não é uma coisa que a gente possa, por ideias boas, saber como lidar. E tem uma coisa muito especial que a gente faz lá na clínica, que eu quero mostrar para vocês, que é este questionário que é para desintoxicar. Então, aqui nesse questionário, que eu convido a quem adorou esse tema e quer saber se tem algum problema ou como desintoxicar, a mandar uma mensagem para a gente, que pode ser aqui pelo nosso podcast, nos comentários, ou até no nosso direct ali do Instagram, que você gostaria muito de fazer essa ferramenta para saber o que você precisa para desintoxicar. E aí, nós, né, vamos fazer uma avaliação. Uhum. Tem um programa específico para questões de desintoxicação desses produtos químicos que a gente usa na clínica para poder te ajudar a ter o seu organismo sem interferentes, né? Sem essas coisas que estão fazendo com que você não tenha saúde ou que você não tenha tanta qualidade de vida e nem tinha ideia que são esses produtos químicos que estão lá te atrapalhando, te roubando, te dando um monte de envelhecimento precoce, um peso que não é seu, uma gordura que não é sua, uma inflamação que não é sua. E às vezes uma mudança, eu já vi pacientes que tinham produtos químicos que tinham metal pesado, que às vezes não conseguiam deixar de tomar remédios para antidepressivos, ansiolíticos, que a partir da hora que eles começaram a diminuir os metais tóxicos, esses solventes, esses produtos químicos que nem imaginavam que estavam afetando o emocional, conseguiu se liberar de grande parte desses remédios. Isso não quer dizer que a pessoa não toma mais remédio, mas eu já tive paciente que usava uma média de 20 tipos de medicação antidepressivo por dia, que depois de um tempo de melhorar essa desintoxicação, essa consciência de saber que esses produtos químicos não fazem bem, que ele conseguiu ficar com 2 remédios.
Pensa, de 20 para 2. Também já vi pessoas que não emagreciam de jeito nenhum e que não mudaram tanto, porque não era tanto errado a alimentação, mas tinham muito chumbo, muito mercúrio, muito arsênico, muito produto químico que faz a pessoa engordar. E a partir do momento que foi desintoxicando também, conseguiu baixar peso sem ter mudado tanto a alimentação. E às vezes a gente nem sonha que existe isso, Uhum. né? E às vezes na parte hormonal que a gente está abordando sobre os últimos podcasts, mas não só hormonal, na parte de emagrecimento, que é uma das grandes coisas importantes para evitar, como a gente comentou em um desses podcasts, hoje duas coisas são fundamentais para uma pessoa evitar doenças crônicas e o risco de câncer, principalmente câncer de mama. Tem muito disruptor hormonal que é para a parte de estrogênio, de testosterona, que a fabrica estrona, que são produtos químicos que têm proliferação. Só que, por exemplo, se eu tenho uma gordura que guarda essa informação desses produtos químicos, inclusive ela pode deixar os metais pesados atravessarem a barreira da placenta e atravessarem a barreira do cérebro. Então, o que, que acontece com uma mulher que quer engravidar, que quer ter um filho saudável, e ela nem imagina que ela está cheia de produto químico, cheia de metal pesado? Ela pode ter sei lá, uma transmissão de uma herança que ela não imagina para o filho, e ela pode gerar um problema de saúde nessa criança que ela nem sonha por causa de um produto químico, que ela está transmitindo por causa da barreira, né, da placenta. Então, é possível fazer uma prevenção, é possível detectar, é possível saber se está tendo algum prejuízo para a saúde. E, às vezes, uma coisa que você passa a ter consciência e poder evitar, poder prevenir, pode fazer diferença lá para frente, né? Quando você, com esse acúmulo gradativo desses produtos químicos, uma célula que a gente tem, às vezes, dormente, que ela pode gerar um câncer, ela pode ter aparecido em 9, 10 anos antes de manifestar uma doença. Então, não é uma coisa que a pessoa descobre que está com um problema de saúde e foi naquele momento que, às vezes, essa doença começou. Às vezes, ela tinha células que tinham defeito, que estavam já com esses produtos químicos adormecidos, mas não ativos. E aí, com o tempo, com a má alimentação, que uma nutri, como a Nairana, pode ajudar, porque ela é nutrifuncional, ela pode fazer a diferença na sua vida para você poder fazer uma escolha mais correta. É lógico que a gente é normal, vai ter coisas que a gente vai gostar de comer, e mesmo sabendo que não é tão saudável, a gente vai comer, porque é difícil evitar o ambiente, O né? ambiente sempre vence, né? E às vezes eu vejo que um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, eles são muito mais fortes do que um grupo de pessoas que querem caminhar sozinhas, lutando contra várias coisas invisíveis que roubam a saúde, que às vezes fizeram ela ter uma doença hormonal, que às vezes fizeram ela não conseguir emagrecer de jeito nenhum, ter vários problemas de saúde. E uma parte disso veio desse invisível, dessa parte que ela nem sonhava que estava afetando. Óbvio que se eu tiver um emocional abalado, com certeza eu vou ter uma perda de nutrientes que vai facilitar a entrada desses produtos químicos, que piora tudo, né? E às vezes, se eu conseguir dar valor para essas coisas, eu posso fazer uma mudança no destino. Né? Então, eu vejo que no caso de problemas de tumores, uma coisa que hoje é muito validada como uma prevenção, que é interessantíssimo, que o risco de morte para quem é sedentário é muito maior do que várias doenças que matam, até maior do que o risco de morte por acidente de trânsito. Né? O sedentarismo é a segunda causa de morte lá de doenças crônicas. Então, se uma pessoa pensar na importância do movimento,
No caso de risco de câncer, diminui o risco de câncer se a pessoa tiver uma atividade física regular. Então é interessante, se você não faz nada, você começar a fazer alguma coisa por você, pela tua família, porque é importante que você quer, né, viver por essas pessoas. E aí é recomendado para pessoas 40 a mais 150 minutos de atividade física por semana, que pode ser uma parte musculação, uma parte aeróbica. A gente não comentou tanto sobre isso nos últimos episódios, então estou fortalecendo isso. E eu falei muito, fala mais alguma coisa, Nai, para a gente pensar nesse dia tão diferente. Bom, hoje foi maravilhoso, foi dias de aprendizado, né? Muito interessante. E é aquilo, né? Às vezes a gente tá tendo sintomas que a gente nem imagina de onde vem. Às vezes é da garrafa que você bebe diariamente, da panela que você cozinha, do batom, da maquiagem. Então, muito interessante, porque não é para as pessoas ficarem apavoradas, mas é para as pessoas refletirem, né? Para elas poderem fazer melhores escolhas. Porque não tem como você ficar blindado de tudo, mas tem sim você fazer escolhas melhores para você poder minimizar os efeitos disso. Então, foi maravilhoso, né? Toda a informação que você deu. Eu gostei bastante. E aí eu deixo ali um pensamento, né? Uma reflexão para vocês olharem a vida de vocês ao redor, para vocês avaliarem o que é que eu posso estar melhorando, o que é que eu posso estar tirando. Uma coisa simples, por exemplo, em vez de armazenar alimento em plástico, comprar a travessinha de vidro já é uma melhora. Então, pensem ao redor de vocês, a vida de vocês, os hábitos de vocês, o que vocês podem fazer para poder melhorar tudo isso. Muito bom. E eu termino convidando vocês para serem cuidados. E nos vemos no próximo. Um abraço.